Olá, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E como sempre, a gente sempre tenta trazer, né, assuntos que estão em pauta e claro que a gente vai falar de sustentabilidade. Exato. Exatamente, a gente está aqui no nosso sofá um convidado que é o Marcos Azevedo, Head de Sustentabilidade da Bravo Logística, acertei? Acertou. Muito bem-vindo, obrigada aí por aceitar o nosso convite. E eles têm muitas novidades aí no campo da sustentabilidade. Exatamente. Eu gostaria aí que você falasse um pouco pra gente, a Dani inicia. Então, eu acho que a gente vai falar bastante de sustentabilidade aqui, porque eu acho que é um assunto que está em pauta, né? Eu acho que é um assunto que interessa a todos aí da cadeia de transporte, que é um desafio, né? Uma coisa imprescindível, mas ao mesmo tempo desafiadora. Mas antes da gente entrar exatamente nesse tema, dá um overview aí um pouquinho sobre o que é a Bravo, de como é que, há quantos anos já está no mercado, e principalmente, até para a gente chegar nesse assunto, as principais mudanças que foram percebidas ao longo dos anos aí em relação a cliente, em relação a exigências, transporte. Bom, inicialmente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando da Bravo, falando de sustentabilidade. É um tema que eu gosto muito, então vocês controlem meu tempo aí, senão vão passar... Pode deixar que a gente tem uma produtora, que ela vai avisar, ela com já certeza. avisa. A Bravo é uma empresa relativamente jovem, ela tem 25 anos, é um operador logístico que é focado no agronegócio, né? Ela nasceu em Uberaba e é uma empresa que nasceu com a vocação de atender o cliente, de ser solução para o cliente. Desde o início, a Bravo sempre teve essa vocação de ser solução para o cliente. E ela vem crescendo durante esse tempo todo, esses 25 anos. Hoje, ela é líder do segmento que ela ocupa. A Bravo tem mais de 1.000 caminhões próprios, 18 centros de distribuição espalhados pelas fronteiras do agro e aqui pelo Sudeste, e transporta 2 milhões de toneladas por ano e tem 5.000 funcionários. Nossa, Então, é uma empresa que atua com praticamente todas as empresas do setor do agroquímico. E você falou sobre a frota, né? Talvez a gente possa... O que você percebeu na mudança da frota? Que a gente sabe que vocês têm hoje os caminhões movidos a gás. Essa, na sua opinião, foi uma das principais mudanças em relação a quando iniciou ali o projeto da Bravo até agora? A mudança do tipo de caminhão? Bom, a sustentabilidade está diretamente ligada com a eficiência, né? Então, a gente vem já buscando essa eficiência desde a mudança para o Euro 6, e, sem dúvida, os caminhões a gás, eles são um passo adicional, né? Nós começamos trabalhando com 2022, com 3 caminhões a GNV, aprendemos a lidar com o caminhão a gás, fomos crescendo a frota e tomamos uma decisão de migrar, aumentar essa frota para 23 caminhões. Hoje são 23 caminhões. 23 caminhões, todos Scania, entre o G410 e o G460. E partimos também para criar um ponto de abastecimento de biometano próprio, para a gente poder iniciar as nossas rotas aqui com gás sustentável. E relativamente pouco tempo, né? Você falou que em 2024 vocês tinham 2. 2022. 2022. E quer dizer, mas mesmo assim, né? Em pouco tempo vocês cresceram. Então vocês viram que é viável. É viável o biometano numa operação logística rodoviária de média a longa distância. De média distância. De média distância. É viável e é necessário. Tá. Quando a gente fala de média distância, só para entendimento, no caso, né, na sua realidade, quanto em média seus caminhões rodam? A autonomia de um caminhão de biometano varia entre 350 a 500 km. Então, a gente saindo com biometano da nossa base, a gente consegue complementando com o GNV. E na rede de distribuição dentro do estado de São Paulo, chegar facilmente a Uberaba e a Ibiporã, que é pertinho de Londrina, no Paraná. E vocês foram observando quanto, por exemplo, quando você compara, né, o biometano com o diesel, por exemplo, numa mesma rota, porque vocês levaram em consideração, provavelmente, custo, provavelmente até em primeiro lugar. Do quilômetro rodado, do quilômetro rodado. Claro que tem os benefícios ao meio ambiente, ok, mas a gente sabe que a empresa também olha bem essa questão. Você consegue mensurar? Olha, hoje, a solução que a gente tem a gente está... O custo do caminhão a gás, ele está mais ou menos compatível com o do diesel.
mas ele traz o atributo ambiental, que eu acho que é a grande vantagem. A gente vê como perspectiva de futuro, até que o biometano venha trazer um benefício de custo também. Isso que existem muito mais projetos que a oferta do biometano está aumentando no mercado, e outras soluções que vão vir aí também via grid, via certificado de garantia de origem do biometano. A gente entende que essa pode ser uma solução que, além do atributo ambiental, vai trazer também uma solução econômica. Você está no negócio agro, né? E eu acredito que faz todo sentido vocês terem a questão do biometano, de um biocombustível, porque aí você está trabalhando dentro de um círculo virtuoso, né? Como a gente disse aí no bastidor. E aí eu queria entender, foi por causa dessa iniciativa, o que veio primeiro, né? Vocês tiveram uma demanda ou foi uma iniciativa mesmo buscando a questão de sustentabilidade, porque é um caminho sem volta e o transporte ele precisa mesmo ter essa questão, né, bem desenvolvida? Existe uma demanda latente, mas foi mais uma decisão estratégica nossa de partir para buscar uma solução sustentável e oferecer ao mercado, né? Enquanto ao biometano fazer parte da nossa cadeia, com certeza, né? Nós estamos hoje utilizando biometano do sucro energético, que faz eventualmente parte dentro da nossa cadeia logística. Esse é mais um motivo que nos incentivou bastante a migrar para essa cadeia. E quando vocês pensaram na questão desse ponto, né? Porque é um investimento relativamente alto, né? Como que funciona esse investimento? Esses valores investidos vai para onde? E em quanto tempo isso começa a se pagar, enfim? Como eu falei, foi uma decisão estratégica, né? Eu acho que, nesse momento, em termos de sustentabilidade, é preciso que se crie protagonismo, né? Se a gente ficar olhando a prancheta e esperar, olha, eu vou fazer um negócio porque ele está dando resultado, a gente não vai conseguir avançar. Então, a decisão foi estratégica de olhar, olha, mesmo que nós tenhamos investimentos agora, a gente vai sair na frente e lá para frente isso vai retornar com certeza. Então, hoje, nós estamos numa situação que está muito satisfeito onde a gente está. Né? A gente vê muita gente indo para a prancheta, tentando fazer cálculo, a gente tem um ponto de abastecimento onde a gente consegue iniciar nossas rotas para as rotas médias, com a opção de a gente ir aumentando, expandindo essas rotas mais para o oeste, quando está a cadeia do agro. Então, por exemplo, hoje a gente consegue chegar até Uberaba. Se futuramente nós colocamos um ponto de abastecimento em Uberaba, ou um ponto de abastecimento que seja criado, também nossa ideia não é só nós criarmos nosso ponto de abastecimento, nós estamos fazendo isso porque, pela falta de infraestrutura de abastecimento desse gás, a gente consegue avançar um pouco mais, chegar a Rio Verde, de Rio Verde chegar a Goiânia, e criando alternativas para a gente chegar mais. Vocês criarem a própria rota, né? A própria rota. Pois até um ponto interessante. Vocês, eu acho que deve funcionar assim com o diesel também. Me corrija se eu estiver errada. Vocês, quando vão lá para as rotas mais distantes, vocês têm parceiros aí no meio do caminho para abastecer os caminhões, ou vocês têm pontos próprios? A gente tem um equilíbrio dos dois. Um equilíbrio dos dois. Nós temos pontos de abastecimento de diesel, e aí é por uma questão de custo, que você comprando diesel direto a distribuidora é mais barato que você abastecer na rede pública, né? Então, aonde faz sentido as operações, faz sentido, nós temos os nossos pontos de abastecimento, mas dependendo da autonomia também, é necessário que se abasteça na rede pública. E vocês têm cobrado isso dos seus parceiros, por exemplo, nos postos onde você abastece os seus caminhões a diesel? Ou vendo que existe uma tendência, porque além da Brava a gente está vendo outros movimentos de transportadores rodoviários de longa distância também comprando caminhão a biometano, enfim. E aí, se existe essa demanda, se você já percebe que o empresário de postos, aí, donos de postos de combustível, já tendo interesse, virando a chave para isso também? Existe o interesse em se trabalhar com gás na rede de distribuição, né? Quem está investindo bastante nessa linha é a Necta, que é distribuidora de gás no interior do estado de São Paulo. Ela tem a ideia de se conectar às usinas e abastecer os postos da rede delas de gás. Hoje nós já estamos abastecendo em alguns postos indicados pela Necta. Com a entrada em vigor, que a gente espera que
em breve a gente tenha o certificado de origem de biometano, a gente possa comprar o atributo ambiental das usinas que estão injetando gás na rede da Nectar e tornar a rota toda verde. Então, assim, já existe esse movimento, né? As próprias instituições, os governos também estão procurando criar os corredores, né? Quando eles vão mistos com GNV, se chama de corredores azuis, e transformá-los em corredores verdes. A nossa ideia foi começar. Né? Certo. Tem que ter um start, tem né? Tem um começo. Tem que começar de algum lugar. A partir do momento que você começa, aí vai se expandindo. A pergunta que a gente fazia no começo é, bom, o que vem primeiro, ovo ou a galinha? Sim. Então, ou se começa, ou a gente vai ficar esperando uma solução para sempre. E a situação exige que a gente tenha protagonismo. Sim. E como está a recepção ou a receptividade do seu cliente quando você chega com um caminhão mais sustentável? Ele ainda teme e o frete vai? Ou ele já olha, não, esse é o caminho, esse é a tendência? Olha com bons olhos, esse é o caminho. Os clientes ficam bastante satisfeitos em que a gente já tenha soluções, trazendo soluções sustentáveis para a cadeia. Sem dúvida. Ele já tem essa consciência. Tem. Ele tem essa cobrança também. Tem. Né? Acho que todo mundo tá. Eu acho que essa cobrança é para todo mundo, né? Agora, e em termos de agilidade, quando você tem esse ponto de abastecimento próprio, isso também contribuiu para uma agilidade de abastecimento? Ganhos logísticos. Ganhos logísticos. Até dá mais segurança também para o cliente, porque o caminhão realmente já sai abastecido, enfim. Como que é essa questão? Sim, assim, a rede pública de postos ela é bastante eficiente, né? A vantagem que a gente tem ali é que a gente consegue abastecer com o biometano, que é um gás renovável. E aí traz um atributo ambiental maior, né? O biometano, ele traz uma redução de emissão frente ao diesel de 94% na nossa conta. 94. A premissa do GHG Protocol. Então é um número, uma redução importante. É uma redução muito importante. Sim. E você falou que participa ali da BOL, né? Você tá, que é a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos. Isso. Ali dentro, eu vou te fazer duas perguntas e uma. Assim, com a lei do combustível do futuro, você acha que para os operadores logísticos viraram a questão, a chave? Não, agora é um caminho sem volta, a gente tem que ser sustentável, a gente tem que olhar aí o transporte para essa questão, e se de alguma forma a própria lei você vê abrir caminhos e facilitar, porque toda mudança requer boa vontade, mas também investimento. E o transporte hoje, a gente sabe que não está na sua melhor performance. Para investir. Tanto para investir, enfim, dinheiro escasso, frete ajustado. Então, por isso que eu vejo dois dispositivos legais agora que trazem tem que tirar o operador logístico da zona de conforto, né? É a regulação do mercado de carbono, né? Recentemente o governo criou a Secretaria Especial, né, do mercado de carbono. Então, assim, isso vai acontecer. A legislação fala em que empresas que emitirem mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano, elas vão ter que reportar, e as que emitirem mais de 25 mil, elas vão estar sujeitas ao mercado de cap and trade, ou seja, vão ter que reduzir ou comprar créditos de carbono. Então, isso vai trazer uma pressão para a cadeia logística. Já a lei do combustível do futuro traz segurança jurídica para a gente poder investir em soluções de descarbonização. Né? Ela fala sobre o certificado de garantia de biometano, teve um decreto, agora quem regular isso. Então, eu acho que enquanto um vai criar uma obrigação, que é para o Brasil se ajustar ao Pacto de Paris nas suas emissões, a outra vai trazer uma garantia jurídica para que a gente possa se adequar com essas soluções. E como que você enxerga, você que está bem assim, inserida nesse tipo de assunto, os desafios hoje? Porque a gente às vezes percebe, apesar de a gente ver esse movimento, ainda a gente vê que também passos lentos, né? A gente não vê um avanço, a gente vê, claro, as fabricantes fazendo os caminhões adequados, enfim, mas a gente não entende muito esse movimento acelerado. Como que você enxerga, quais são os principais desafios hoje para que essa questão da sustentabilidade realmente
comece a fazer sentido para todos que participam aí da cadeia, porque eu acho que quando a gente só fala de meio ambiente, apesar de ser uma coisa super necessária, ainda não é atrativo para quem vive do transporte, né? Então, como que você enxerga essa questão? O que precisa ainda realmente, efetivamente acontecer para que isso seja atrativo e as pessoas comecem a aderir a isso? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, quem olha para a estratégia de futuro está começando a olhar e atuar em buscar soluções sustentáveis, né? O mercado de carbono está aí, mudança climática está aí, os stakeholders estão cobrando cada vez mais. Então, assim, eu vejo isso evoluindo. A Scania teve uma estratégia bacana, ela investiu no caminhão a gás, agora a gente já vê outros fabricantes entrando nessa mesma linha, porque falaram, bom, tem um mercado aí, se tem um mercado é porque tem demanda. Né? A gente vê, mesmo no gás natural, né, muita estratégia para aumentar as redes e para poder investir. Eu vejo o gás natural como uma transição para o biometano, que é onde você tem efetivamente transição energética. E se a gente olhar um pouquinho para o que tem dito a biogás, né, os investimentos em biometano são enormes. Eu, como estou nesse protagonismo, eu estou sempre recebendo contato de empresas que estão investindo. Eu vejo um futuro muito grande para o biometano. Aliás, né, eu também ia te fazer essa pergunta. Você falou do futuro muito grande para o biometano. E o Brasil, diferente da Europa, né, que a gente tem energia limpa. Se o Brasil resolver desenvolver infraestrutura para o elétrico, a nossa energia vai ser limpa. Onde o Brasil for, a energia vai ser limpa. E hoje, quais as tecnologias, como empresário no setor de transporte e também envolvido, né, na questão como entidade, hoje, o que você acredita para o futuro do Brasil em termos de energia aí para caminhão? Bom, biometano é uma solução, o biodiesel é outra solução, ele já vem sendo misturado ao diesel fóssil, tem algumas discussões se dá problema, não dá problema, mas enfim, ele vem crescendo. O B100 é uma solução também, né? Principalmente no seu negócio, né? No o meu B100. negócio, ele ainda está restrito aos produtores. Dentro das fazendas. Dentro das fazendas, né? Os grandes produtores, com autorização da ANP, mas a gente tem tido notícias de que isso está evoluindo, né? A gente tem a Petrobras mesmo investindo em combustíveis renováveis, quer dizer, colocando mais combustível renovável além do biodiesel. Sim, o HVO, um equivalente ao HVO, um equivalente né? ao HVO, né, que eles chamam de R5, que é de 5 a 10% de renovável. A própria Petrobras está investindo na produção do HVO, participei de um evento recente em que eles ficaram presentes, que eles devem ter já produção de HVO perto de 2030 na refinaria do Duque de Caxias. Né? É uma outra solução também. Na Europa se fala muito sobre o hidrogênio, né? E o Brasil tem esse potencial por ter uma matriz de energia elétrica limpa do potencial do hidrogênio, né? Os primeiros caminhões de hidrogênio também estão começando a serem vendidos na Europa ali por 2027, 2028, pelo que a gente tem notícia. Né? A Europa aposta muito nessa solução, o Brasil tem potencial para isso enorme. Eu estive com a CNT numa missão ESG na Suíça. E falou que quando eu comecei nessa área, e eu estava assim ávido para ver quais são as soluções de combustíveis. Então eles falaram muito do elétrico, falaram muito do hidrogênio, e quando chegou na hora de falar de biocombustível, que é a nossa vocação, eles falaram que o biocombustível exige terra e não é interessante, ponto. Nossa. Eu fiquei em choque, né? Mas aí, assim, até gerei alguma discussão, falei, mas vocês já ouviram falar do pró-álcool e tal? Mas aí eu entendi que na Europa a terra é utilizada para o plantio de alimento e ainda subsidiado. Então, não é a realidade deles, mas é a nossa. Então, a solução para o Brasil é uma solução brasileira, uma solução própria. Né? Eu me lembro que naquela época, nós conversando com a CNT, a gente entendeu que a gente precisava buscar soluções próprias. A CNT tem sido um apoio muito grande nesse caminho. Também criou o grupo de trabalho de ESG
e tem feito um trabalho muito bacana junto aos transportadores do setor de transporte. Então, só para concluir, então você acha que a gente vai ser multienergético? O Brasil não vai ter uma solução única, talvez uma domine, mas que a gente vai para o elétrico hidrogênio, HVO, né? Ficou falando biometano. Você acha que vai ser uma combinação? Eu acho que vai ser uma combinação. Eu acho que o elétrico é uma solução, ainda mais para a rota de longo curso. A gente ainda não tem visto isso ainda, né? Seria através do hidrogênio, mas o hidrogênio ainda está longe, né? Ainda está longe. Mas, assim, eu acredito que a tecnologia vai evoluir bastante. Sim. Eu não descarto o elétrico, né? Eu não descarto que daqui a algum tempo um caminhão elétrico vai ter uma bateriazinha desse tamanho, se carrega em 2 horas, que ela roda 1000 quilômetros. Mas, por enquanto, é difícil visualizar isso, né? Se para curtos trajetos já é mais... Ainda é complicado, né? Quando o carro foi criado lá atrás, que falou que ia substituir a carroça, aí a gente falou, tá maluco? Né? O avião, né? E hoje a gente vê onde que a gente está. Então, assim, a tecnologia vai avançar em vários setores, mas eu concordo com você disse que não existe uma solução, vão existir várias. Até pelo tamanho do nosso país, né? Não tem como a gente pensar, né? Porque e nós temos esse potencial do biocombustível. Do biocombustível. E você acha que, de alguma forma, a maneira de se fazer transporte vai acabar mudando? Porque existe, né, que nem você falou, multi-soluções. Então, do biometano, quem faz o transporte usando o caminhão a biometano, quem faz o transporte usando o caminhão HVO, ou biodiesel 100%, ou biodiesel 30%, enfim. Isso vai acabar gerando aí uma mudança, entre aspas, na forma de se fazer o transporte ou não? Não, eu acho que assim, o transporte, você precisa tirar o produto de um ponto A e levar para um ponto B. Certo. A não ser que chegue a tecnologia da jornada das estrelas consiga fazer o transporte e vai precisar de A para B. Eu acho que a gente vai ter várias soluções, tanto de combustíveis, de transição energética, soluções de eficiência, soluções de multimodalidade, né? O Brasil é muito dependente da matriz rodoviária e hoje fala muito em multimodalidade, ferrovia, cabotagem, transporte fluvial lacustre, enfim. Hoje se olha para isso já de uma outra maneira. Eu acho que vai se ganhar muito mais eficiência também, né? Em roteirização, em malha logística. Porque eu fico pensando, hoje o Brasil ainda é bem rodoviário, né? Eu acho que essa migração para outros modais, eu acho que talvez ainda é um caminho ainda mais longo, né? Mais do que o dos combustíveis, mais do que dos combustíveis, porque a gente pensando em 70% de tudo que é movido aqui, seja por rodas, né, de caminhão, enfim, fica mais difícil a gente visualizar uma mudança nisso, até pelo tamanho do Brasil, né? Eu acho assim, depende da linha do tempo que a gente olha. Se a gente olhar no curto prazo, realmente, né? Mas se a gente olhar no médio prazo, longo prazo, eu acho que existe uma tendência, né? Tá. Para tornar mais eficiente, né, também. Para tornar mais eficiente, mas exige uma série de ajustes, né? Quando você fala, por exemplo, de você utilizar a ferrovia, né? Às vezes você precisa de um lead time maior, né? Então, do que o caminhão. Eu coloco o caminhão aqui, a ferrovia, eu preciso levar o caminhão até a estação, esperar o schedule do trem para ir, e às vezes tirar da estação, levar para outro, tem um lead time maior, então a cadeia logística precisa se ajustar a esse lead time, que significa maior capital de giro para as cadeias, tem uma série de ajustes, mas assim, eu não tenho dúvida que a gente vai buscar por soluções mais sustentáveis, né? Eu acho que existe essa demanda, mercado de carbono, mudança climática. E as próprias exigências também que vêm, né? As cobranças, leis. Exatamente. E o diesel, na sua opinião, a tendência dele é realmente desaparecer ou você acha que ele ainda vai ficar por um tempo? Porque também é outra questão que a gente vê muito, né? O que vai ser do diesel? O que você imagina? Assim... Porque vem os caminhões Euro 6, hoje a gente já percebe uma... né? Mas o combustível fóssil, ele tem uma infraestrutura global enorme. Exato. Né? Então, a gente imaginar que isso vai se desmobilizar e que vai abrir soluções sustentáveis de uma hora para outra, eu não acredito. Eu acredito que, assim, vai se buscar mais eficiência para o diesel, né? Eu acho que os combustíveis vão ganhar espaço paulatinamente, mas é difícil dizer, né? Algumas montadoras, elas têm estratégia para produzir caminhão a diesel
até 10 anos antes de 2050, que é quando é o prazo para a renovação de frota, para em 2050 elas estarem com todos os caminhões deles a carbono zero, né? Isso vai acontecer? Já tem montadora de carro voltando atrás. É verdade. Teve uma marca que anunciou recentemente que até 2030 seria, quer dizer, anunciou recentemente que não vai para o elétrico, vai ficar no híbrido, porque até 2030 ela ia tirar toda a frota de veículo a combustão para elétrico. É uma fabricante de automóvel e ela já voltou atrás com híbrido. Talvez o Brasil ainda esteja longe disso. Eu acho difícil. Eu acho que a gente... É uma jornada de aprendizado para todos. Acho que a gente vai aprender. Eu acho difícil desmobilizar a cadeia do diesel fóssil totalmente. Eu acho que vamos arrumando outras soluções. A gente vai aprender a utilizar o combustível de forma mais eficiente também, veículos mais econômicos, né? E até porque eu acho que fica complicado a gente falar de, entre aspas, né, fim do diesel a curto prazo, que é impossível, mesmo a gente falando de 2030, porque a gente tem uma frota, pelo menos no Brasil, muito velha, né? E não tem como você tirar de circulação todos esses caminhões velhos que usam diesel, não tem como usar alta tecnologia nesse momento de uma hora para outra, né? Porque como é que você vai tirar de circulação esses veículos com muito mais de 20 anos de uso, né? Então, talvez uma solução até para esses veículos poluírem menos. Uma renovação de frota. Né? Porque que é difícil acontecer uma renovação eficiente, a gente já sabe. Mas talvez, não sei, um diesel que consiga dar para esses caminhões um pouco menos de poluição, não sei. Porque fica difícil você falar de uma mudança dessa com a realidade do Brasil, por exemplo. A gente tem muito mais caminhões antigos rodando do que novos. Como é que você enxerga isso? Eu acho complicado. Às vezes eu me pego assim e falo, poxa, nós somos protagonistas, né? Eu tenho 23 caminhões a gás, né? Eu tenho 2% da minha frota a gás, e o resto. Então, assim, é difícil. Quando você está numa rodovia, você vê aquele monte de caminhão, imaginar que você vai conseguir fazer uma mudança substancial nisso tudo. O que eu acho que, assim, a gente tem que começar e tem que ir evoluindo, né? Tem que ter um começo, né? E a gente tem que olhar na linha do tempo, né? De novo, né? Se a gente olhar aí há 100 anos atrás, né? Ninguém ia falar que meios de transporte hoje que são avião, por exemplo, né? Como a gente tem hoje. Então, assim, hoje o tempo é muito mais acelerado, né? O que acontecia, demorava 10 anos, acontece em 1. Então, assim, eu acho que as tecnologias vão se desenvolver, mas olhando do ponto de vista de hoje, né, eu acho muito difícil a gente desmobilizar totalmente a cadeia do fóssil, né? Com certeza. Agora, pode ser que amanhã venha alguém com uma bala de prata e ache uma solução. A China, cada dia, aparece com soluções. Isso é verdade. Novas. Pode acontecer. Mas mesmo né? que isso aconteça, né? Não vai ser do dia para noite. Você escalar para uma solução global, fica complicado. Vai demorar bastante tempo ainda. Mas eu acho que o Brasil ainda vai sair um pouco dessa coisa da solução global, por causa disso que a gente falou no começo, né? A gente tem múltiplas tecnologias que podem ser interessantes para a gente, porque a gente produz, como a questão do biometano, e tudo energia limpa, né? Então a gente vai sair um pouco fora do escopo global, de um modelo único. Eu acho que a gente já está fora do modelo global. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente fala muito pouco do pró-álcool, né? Do álcool. É verdade. O etanol é um combustível que é tão rotineiro para a gente que a gente não... A gente não dá, mas eu tenho carro de combustível, eu só abasteço com etanol, né? Então, assim, eu gero muito menos impacto de alguém que abastece com gasolina, né? A gente já tem essa possibilidade hoje, né? Exato. Há quem diga que, por exemplo, o veículo etanol, ele é mais sustentável que o veículo elétrico. Ele não tem o ciclo de produção da bateria. E o descarte também. Né? Então, o Brasil tem a sua particularidade e ele é um protagonista, eu acredito, em questão de sustentabilidade, de transporte sustentável. O que o Brasil, se fala no mercado, assim, que o Brasil ele tem como calcanhar de Aquiles é a questão do desmatamento, né? Que ainda é um problema, e a questão da matriz rodoviária com massiva utilização do diesel, que é um outro ponto. Mas a gente, por outro lado, tem grandes soluções. A matriz limpa de energia elétrica, soluções de biocombustível aparecendo, evoluindo
frequentemente, né? Então, o desmatamento só mesmo em relação à sustentabilidade que a gente está falando, é isso? Isso. Para onde vai a Bravo? O que você vê como tendência dentro da realidade da Bravo, né? Porque eu sei que o transportador acho que cada vez mais está fazendo conta. E mais conta. E mais conta. E aí eu queria saber o que para vocês faz sentido dentro dessa questão sustentável. Mais as contas. Mais as demandas do seu cliente. E também eu queria que você falasse se a tendência... Você vai comprar caminhão. Acho que a Scania deve estar assistindo a gente. Mais caminhões a gás, né? Então não faça promessas. Não, vou falar com o Marcelo Galão da Scania que a gente vai comprar. Assim. A gente está esperando, aliás, ele aqui. E, bom, conta a gente tem que fazer sempre. Né? Agora, o que não implica que você não possa pensar de forma estratégica. Né, de você investir para colher um pouco mais à frente. Eu acho que isso é uma necessidade, não só da Bravo, como de todos. Né? Se a gente ficar esperando a conta fechar, tá bom. Né? Agora fechou, vou investir, legal. Só que quem foi o protagonista já vai estar lá na frente. Então, essa é a nossa visão. Né? Então, além do biometano, você tem os biocombustíveis, você tem o B100. Né? Tem tido notícias que a MAGE tem trabalhado muito o B100, que eles são produtores de B100. Inclusive eu conheci a operação. A operação deles? Eu estou querendo conhecer também, tenho conversado com interessantíssimo. O nosso time comercial para a gente fazer uma visita lá para eles e entender como eles estão fazendo. Tem tido notícias muito bacanas do trabalho deles. Né? E assim, eu acho que a gente sempre vai olhar o que a gente tem de hardware sendo produzido pelas montadoras e o que a gente tem de solução de combustível sustentável e escalável para a gente poder tomar as nossas decisões de investimento. É o que a gente tem feito e a gente vai continuar. Dizer que a gente não vai olhar a conta é mentira, a gente vai olhar a conta, mas a gente vai se permitir a tomar algum risco para colher mais à frente. Né? Principalmente se a gente olhar que o mercado de carbono está aí, né? Até 2030 a gente deve ter ele implementado, e que ele vai trazer um custo para a cadeia logística. Né? Então a empresa precisa começar a medir, porque se você não medir e não ver o que você está impactando, não fazer um inventário que seja auditado, que seja consistente para você ver onde você está, para onde você vai, buscar soluções de redução, né, você vai chegar lá e você vai estar surpreendido com um custo adicional que às vezes você não vai estar nem preparado para arcar com ele. Então, portanto, mesmo sendo um investimento, você já está olhando lá na frente, é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa é uma das questões, né? Sempre olhar, né? Agora, uma pergunta que sempre me veio essa curiosidade. Como é a recepção do seu motorista? Quando ele é aberto à nova tecnologia, ele teve que ter treinamento, alguns ficaram receosos ou resistentes, fazer média. Qual é o feedback deles? Porque a gente pensa, né, de repente, né, quem não tá ali na frente da máquina engatar e ir. Mas não é, né? É muito mais do que isso. Não é. E tem que fazer média, e tem que... E tudo isso. Então, eu queria saber se eles te trouxeram esses retornos, esse feedback, assim. Me manda pro diesel de volta, alguma coisa nesse sentido. Uma curiosidade. Não, assim, no início, assim, como o caminhão tem menos torque, alguns reclamaram um pouco, mas depois é uma questão de hábito. E outra coisa, são caminhões muito modernos, né? O motorista quer o conforto, é um caminhão novo, um caminhão moderno. Então, a gente já não vê, a gente faz treinamento não só para o motorista de caminhão a gás. A Bravo hoje, ela tem um setor específico para isso, para olhar a média, para fazer treinamento. A gente tem 15 Master Drives trabalhando em toda a operação, treinando o motorista. Então, assim, ele já enxerga isso de uma outra forma. Então, e o motorista é uma peça fundamental nessa história, né? Sim. Ele precisa estar bem treinado, ele precisa estar motivado, ele precisa ter conforto, né? Vocês devem estar acompanhando, a gente, a idade do motorista está aumentando, né? A frota está envelhecida, né? A idade. O motorista então, assim, também está. A gente precisa criar incentivos para ter novos motoristas. A Bravo tem sua escola de motoristas. Aliás, isso que eu queria saber. Conta pra gente o que vocês estão fazendo para reduzir turnover, se é que existe, e para trazer, para criar o interesse de novos motoristas. Porque hoje eu estava lendo que a idade média do motorista, globalmente, não é um problema só do Brasil, está acima dos 45, se eu não me engano. Quer dizer,
para esse tipo de atividade Porque já é uma idade avançada. Até porque poderia atrair mais, porque hoje os caminhões, se você for pensar, são caminhões que atrairiam facilmente o jovem. Mas a gente não vê mais ele querendo fazer parte disso. Aí, emendando até a pergunta dela, essa escola de motorista que você tem, essa concepção que vocês tiveram também foi mudando ao longo do tempo, de quando vocês começaram até agora. Né? Porque antes também não se falava muito dessa questão do motorista, e hoje isso é um assunto em pauta. É em pauta, é a preocupação, eu acho. Preocupação. Bom, começando com a escola de motorista, a gente faz um trabalho interno, né? Oferecendo treinamento, subsidiando a CNH, para funcionários que trabalham em outras áreas e que têm um interesse em se tornar motorista. Inclusive... Até porque o salário é bem competitivo, o motorista ganha bem, né? Inclusive com motoristas mulheres, né? Você já tem? Já temos. Quanto é, mais ou menos, a representatividade? Eu não sei te dizer essa conta, não são muitas, mas tem. Mas tem interesse? Não precisa nem falar em números, você está percebendo interesse mais? Tem interesse. Eu assisti a formação da Escola de Motoristas há alguns meses atrás, e a melhor aluna de todas era uma mulher. Que legal. Né? E ela fez um speech até de formatura, falou em nome dos colegas, que as mulheres estão dominando, né? Eu fiquei de cara, assim. Ela já era funcionária da empresa? Era funcionária ela trabalhava em outra área, é isso? Ela trabalhava em outra área, ela trabalhava numa função de armazém. Olha e só. Agora ela está na carreira... Porque vocês, só até para eu entender, a Bravo Logística ela é uma transportadora de rodoviário. Vocês não têm operações urbanas. Não, a gente tem algumas operações dedicadas. Por exemplo, quando a gente forma um motorista, primeiro ele fica na manobra, manobrando o caminhão no pátio. O motorista de viagem chega, ele deixa o caminhão descarregando, vai ter o descanso dele. E aí tem aquele que precisa manobrar, levar para abastecer no posto, etc. É o estágio dele ali. E tem também umas rotas dedicadas que ficam dentro da cidade. Por exemplo, Curtas. Em Paulínia, a gente leva produtos para a matéria-prima para uma fábrica, traz produto acabado. É uma operação que a gente chama de vira. Então, fica nesse ciclo. Tem rotas que são mais curtas também, rota de distribuição que às vezes retorna no mesmo dia, como tem viagens longas também que vão para rotas de 1.500 quilômetros. Entendi. Então, ele vai conquistando, ele começa no curtíssimo, indo para o curto e assim até ele... um trabalho de escola mesmo, é uma faculdade. Isso é legal porque também você vai galgando, aí conquistando o maior salário, porque quanto mais distante, mais rodoviário ele é, melhor ele ganha. Isso. É essa lógica. E para manter o motorista, assim, tem que dar conforto, tem que dar condições, tem que dar treinamento. Infraestrutura. O que eles querem hoje? O que mudou, sei lá, há cerca de uma década atrás para hoje? O que eles exigem mais que você percebe? Anseios. Assim, o motorista ele quer ter condição de trabalho, né? Então, ele poder parar em postos que sejam adequados, ele ter um bom treinamento, ter uma boa remuneração, ele ter ganho de produtividade, ele ter um descanso que ele precisa ter, que hoje é regulamentado. Exato. Então, é isso que ele... E lugares seguros para poder fazer esse descanso, lugares seguros para ele poder... para ele poder descansar, né? Condições de segurança também, né? No nosso segmento é um segmento suscetível a roubo de carga, então ter um gerenciamento de risco adequado para que ele possa se sentir seguro, né? Estamos colocando câmeras nos caminhões também, que é uma forma de trazer segurança. Mas eles encaram de maneira positiva. Até porque eles devem passar pelo treinamento e entendem que aquilo não é uma fiscalização. Não. E você percebe, com todas essas vantagens que vocês estão tentando colocar dentro da empresa, interesse de outras áreas realmente virarem motorista? Porque antes o motorista não era uma coisa glamourosa, né? Sei lá. E hoje, como que você enxerga? Já que vocês estão dando toda essa infraestrutura que realmente é o que o motorista pede hoje. Existe o interesse, mas assim, ele ainda está abaixo do que a gente gostaria que fosse, né? Ainda... assim, o motorista de caminhão, antigamente, ele era uma coisa assim, eu quero ser motorista, eu quero liberdade. Uma paixão, né? Romantismo. É uma posição extremamente técnica, né? Ele tem um gerenciamento de risco, tem caminhões monitorados. O motorista de caminhão ele só pode parar em alguns postos para a segurança dele também. Sim. Né?
Então, assim, não tem aquele romantismo, não. Hoje, o motorista de caminhão é um motorista profissional. Ele tem que saber mexer um pouco com equipamento eletrônico, com aplicativos, com prova e entrega, foto de comprovante de entrega. Então, mudou um pouco aquela questão do motorista parar na beira da estrada, fazer Que não sabe, aquela coisa romântica. Aquela coisa romântica. Hoje é uma profissão bastante técnica, bastante exigida. Mas também. Você acha que isso está faltando? Talvez, assim? O raciocínio deles, eles que as pessoas isso? enxerguem, os jovens, né? Enxerguem que não é mais aquela profissão do pai. Herdada, ou que entra no caminhão, dirige, não precisa saber nada, enfim. Aquela pessoa que não precisa nem estudar para estar lá dentro daquele veículo. Você acha que está faltando também essa transição um pouco? Das pessoas enxergarem que agora não, é um profissional como qualquer outro. Eu não saberia te dizer, assim, se é isso que ocorre, o que precisaria para atrair mais motoristas. Se tiverem respostas, me fala, porque nós estamos... Vocês estão precisando. Nós estamos precisando atrair mais motoristas, né? Estamos utilizando como solução a escola de motoristas, ela tem trazido algum resultado, né? Procurar criar melhores condições. O motorista, ele é fundamental para o nosso negócio. Com certeza. Né? Essa é uma visão da Brava, essa visão do CEO, né? A gente procura tratar o motorista de uma forma diferenciada, com todo respeito, porque ele é a base do nosso negócio. Mas você consegue reter motorista? Porque justamente por essa dificuldade, hoje eu já ouvi algumas empresas falarem, às vezes por R$10, ele sai. Eles saem para a empresa do vizinho. Então, vocês estão conseguindo reduzir turnover? Como que tá? Eu não tenho os números de turnover para poder te falar, mas eu tenho assim o sentimento de que a gente mantém motoristas, nós temos muitos motoristas antigos na Bravo, né? Isso já é um indício bom. Então já gosta da casa. Como nós temos também, o nosso negócio é cíclico, né? A gente tem um período de safra, então de agosto a dezembro a gente roda 60%, 70% do volume do ano. Então a gente tem uma questão também cíclica de motoristas, né? O que é desafio, hein? É desafio. Logística é desafio. É verdade, muito. Logística é desafio. Mas a gente tem conseguido ter os motoristas que a gente precisa e rodar bem a nossa frota aqui nesse momento de safra. Esse ano nós estamos tendo um resultado muito satisfatório com relação ao transporte da safra. Porque não tem... O Brasil está tão negócio agro, tão agro, que já me disseram que não tem entre safra mais, né? A safrinha já não existe mais, é tudo safra. É tudo safra. É safra o ano inteiro. Então, essa questão, eu acredito que realmente tenha lá a época da soja, sei lá, que é 60% até pelo daquele clima, boom. Mas eu acredito que vocês não parem mais, não tem essa época de descanso, ou tem? Eu escuto isso do pessoal da operação, né? Falei, como é que tá a safra? Como é que está entre a safra? O que é isso? Então vocês agora... Mas é mais intenso, essa época é um pouco mais intensa. Mas assim, o volume não tem aquele negócio, estamos entre a safra, para. Não, continua trabalhando. Talvez um período um pouco mais de calma. Entendi. Foi muito bom o nosso papo, mas a gente... pergunta agora. Essa a gente não contou nem para a assessora. Só se você já assistiu Vozes, aí você sabe. Vamos testar se ele já assistiu. A gente sempre pergunta o que o nosso convidado faz para desopilar um pouquinho, sair um pouco daquela tensão, porque o seu tema, apesar de ser um tema em pauta, né, um tema bonito de se viver, é difícil ser aplicado, né? Então também traz desafios. Quem é você, fora aí das questões de sustentabilidade? Bom, o que eu faço, eu cuido da minha alimentação, sou vegetariano, eu acordo todo dia 4h30, 5 da manhã, vou para a academia. Nossa! Diariamente, né? E aproveito o fim de semana também para sair um pouco fora do esquema de trabalho e cuidar um pouco de família, cuidar um pouco de lazer. Sim, para dar aquela renovada. Para dar uma renovada. Faz tempo que você é vegetariano? Bom, eu não como carne há 15 anos, deixei de comer peixe há uns 6 meses, mais ou menos. Nossa. Mas é ovo lácteo? Ovo lácteo. Ovo lácteo. Estou pensando, talvez eu tenha que comer peixe, eu vou para a COP agora, estou pensando, porque assim, você ser vegetariano dentro de casa é fácil, fora de casa é mais difícil. É super complicado. Nossa Senhora. Exato. E não comer peixe também vai ser complicado. Não comer peixe, lá também tem... Exatamente. E me conta, você vai para a COP até
por você ser ligado à área de sustentabilidade, acredito eu, mas quais os anseios? Bom, eu tenho algumas missões lá, né? Uma é apresentar o segundo inventário de emissões da ABOL no espaço da CNT. Eu quero ver também, a Bravo tem um painel na CNT, não um painel como nós estamos aqui de conversa, mas um painel físico falando do nosso projeto biometano. Legal. E assistir, dia 14 e 15 é o dia temático do transporte, né? Que então, legal. estou selecionando alguns eventos para participar e para... Trazer ideias, trocar ideias, isso, soluções. Exatamente. Bacana. Então tem uma boa viagem. Se tiver novidade, volta aqui para contar pra gente. Viver um pouco, o clima de COP é diferente, né? Estive na COP em Dubai, assim, é bem pitoresco, bem interessante. Bacana. Obrigada. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Tá bom. Tá bom, e você que nos assiste aí, ó, temas, a gente sempre traz temas. Mas esse tema sempre tá em pauta. E personagens aí, convidados, né, que tenham bom repertório aí pra gente. Exatamente. Então, até a próxima. Até a próxima.